vai, peraí, tira esse negócio da minha cabeça aqui, vai, peraí, ei, mas eu quero entrar, vai ser o segundo dia hoje da mostra. Me ajuda, socorro! Isabel, começa aí, Isabel! Deixa comigo, Pedrinho. Gente, hoje o nosso segundo dia de mostra e nós vamos ter atrações maravilhosas. Para começar, vamos ter um workshop com o grande bonequeiro maravilhoso, sensacional, esplêndido, Carlos César Santos! Ei, peraí, que é workshop que eu não sei. Não é workshop, não, é workshop. E o que é isso? Workshop, Pedrinho, é uma palavra em inglês e ela quer dizer oficina. Por que não diz logo só oficina, rapaz, pelo amor de Deus? Então pronto, vamos lá para a oficina com o grande Carlos César Santos. Tu conhece o Carlos César, Pedrinho? Conheço demais, eu gosto muito dele, dou maior valor. É aquele cabeludo do cabelo branco, né? Isso que mora mesmo. Ali no Carlito Pamplona e que dá o maior valor andar de mototáxi, é ele mesmo? É ele mesmo, aquele grande bonequeiro grisalho e maravilhoso. Ele vai falar com a gente hoje sobre a construção e desconstrução de bonecos articulados. Bonecos, Pedrinho, como você, articulados. É, bonecos como aquela dali, ó. Essa senhorinha que tá aí sentada, tá vendo aí, ó? Ela foi feita pelo Carlos César. E ó, Isabel, Oi. tu sabia que ele fez uma boneca junto com Cláudio Magalhães de 3 metros de altura? 3 metros de altura, Pedrinho, tem certeza? Tenho certeza sim. E ó, ela toda articulada, que nem essa senhorinha aí, sabia? Essa senhorinha aqui, a dona Abigail, ela foi feita pelo Carlos César Santos. Por isso que o Pedrinho está dizendo que essa senhorinha está aqui justamente para receber vocês de braços abertos, porque em seguida nós vamos ter o workshop, a oficina, a aula com o Carlos César Santos! Vamos lá, pessoal! Vamos todo mundo! É isso, gente. Compartilhem, ative o sininho do canal, do nosso canal, daqui. Epidemia de Bonecos no... Aonde, Pedrinho? No YouTube! Isso mesmo! Gente, estamos aqui. É isso, vamos todo mundo para o nosso workshop. Eita, menino, é agora. Vai, Isabel, fala, E Isabel. agora com vocês, pessoal, o workshop, a oficina com o grande bonequeiro Carlos César Santos! É isso aí, Pedrinho! É isso aí, vamos lá. Vamos, vem comigo, Pedrinho. Vamos, Pedrinho, corre! Bora. Eita, vai ser bom demais, pessoal!
Olá, gente. Sou Carlos César dos Santos, ator, bonequeiro e cenógrafo. Por que o saxofonista? Bom, o saxofonista é um resultado do encontro que teve de teatro de bonecos em Charleville. Charleville é uma cidade no norte da França, vizinha à Bélgica, onde acontecem os maiores festivais. Aliás, se não for o maior festival de teatro de boneco do mundo inteiro. Então, se você imaginar a ilha mais remota no Pacífico, lá existe bonequeiro e está em Charleville. Então, na época, isso em 97, juntou uma trupe aqui em Fortaleza, Omar Rocha, Isabel Vasconcelos, Carlos César, Augusto Bonequeiro, né? Fomos para esse festival. Então, um festival muito rico em manifestações de teatro de bonecos, seja ele teatro de boneco de rua, teatro, espaço fechado, tendas de circo, né? Montanhas, em tudo que você imaginar, acontece teatro de boneco lá em Charleville. E numa dessas saídas lá em Charleville, na noite, tinha espetáculos paralelos e gratuito também. E lá tinha uma tenda muito bonita, muito rica, por sinal, no termo arquitetônico, então, onde aconteciam vários espetáculos de teatro de boneco, várias performances de teatro de boneco das suas mais diversas manifestações. E lá apresentaram-se uma dupla, os 6 irmãos, um parente muito bom, uma dupla que é do grupo TXO. Esse TXO é um pessoal lá de Barcelona, onde eu tinha passado antes com a Isabel lá e o Omar Rocha, ficamos lá uns dias, mas esse pessoal estava lá no Festival de Charleville também, lá na França. E eu vi um espetáculo dele muito rico, muito bonito e me apaixonei, né? Eu, como todo bom cearense, gosto muito de teatro de boneco de mamulengo, que chamam fantoche por aí, que é o boneco de luva. Mas sempre me dou ao direito de olhar, de pesquisar as suas manifestações de bonecos das mais diversas possíveis. E lá, eu, Isabel, Omar, nos deparamos dentro dessa tenda, onde vários espetáculos estavam acontecendo, e um deles era um espetáculo de teclado. Me apaixonei à primeira vista, né? E lá, muito mais rico do que isso, porque é o seguinte, lá tinha lá um bonequeiro, um saxofonista, não é mesmo? Um ator, bonequeiro saxofonista, e um outro lá no bonequinho de teclado, que não era só, né, eram vários, mas especificamente falando, tinha lá. Então tinha um contraponto lá, o saxofonista, o ator bonequeiro lá, tocando, e o que eu achei o máximo, que atrás de entender, mesmo eu com bonequeiro, com a nossa parca experiência, me deparava, Bel, como é que esse cara está fazendo? Porque o boneco tocava o sax e ele dava uma parada e o cara pegava lá. Quer dizer, claro, tinha ensaio tudo, mas para mim, primeira vez na Europa, com um bonequeiro cearense, a gente vê essa coisa, a gente fica deslumbrado. Enfim, e voltando ao Brasil, né, esse cara, eles têm os recursos do primeiro mundo de fazer caixa com teclado, com recurso de luz, com recurso de áudio, aquela coisa toda, né? E é isso, Isabel, eu vou começar a pesquisar dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, fazer boneco de teclado. E comecei a fazer teclado. E depois eu vendo, cara, eu não tenho obrigação nenhuma de copiar. É bom a gente copiar o que é bom, mas não precisa ser exatamente aquilo. A proposta que deve ser conservada, acho que a proposta que tem que ser, né? É bom a gente copiar o que é bonito, o que é funcional, né? O que é delicado, o que é, né? O que é prazeroso. Vou adaptar, então eu comecei a adaptar, fazer fios, né, boneco de fio. E depois eu comecei a chamar, em vez de boneco de teclado, boneco de puxar, né, que são fios verticais, às vezes horizontais, mas na sua maioria fios, né, verticais, né. E por isso chamam de boneco de puxar. Vou pedir para o Juninho começar a desvendar o segredo da caixa. Olhem aqui. Quando eu comecei a fazer boneco de teclado, aqui eram cheios de teclas de madeira. Existiam teclas, na realidade, né,
numa escala um pouco maior para ter que sair atrás e o manipulador, o bonequeiro, ficar aqui, né, teclando, manipulando, como fosse um órgão, um piano, coisa parecida, né? Pronto, feito isso, isso não funciona mais e dava mais trabalho, pesava mais, né? A caixa ficava muito mais pesada, né? Esse cara usa nalho e argolas. Aí o Júnior vai dar uma volta aqui para vocês verem como é o segredo disso aqui, que aparentemente parece coisa do outro mundo, que não tem nada de outro mundo, é coisa simples. Ó, argolas e argolas, né? Aqui, a coxa do boneco e a perna como um todo. Esse movimento aqui que parece ser um pouco mais complexo, vejam bem, são dois movimentos ao mesmo tempo. Ó, duas teclas também, certo? Uma que está o instrumento sax e essa que fixa a boca. Mira, prestem. Mira, mania de, né? Vai e volta. Esse balancinho, que dá esse ritmo aqui também. Isso é mais para acordar o boneco na hora que isso é preciso, né? Perna esquerda, perna direita, no caso. Movimento de sax lateral. Bem, com esse boneco, comecei com ele, depois, que não está aqui no momento, com essa forma de fazer teclado, dar esse movimento, você pode fazer vários outros bonecos, né? Como tem um Beatles também, que são os besouros, mas são besouros. Montei bonecos na caixa parecida com essa também, né? Só que um pouco mais complexo aí, no caso, né? Nesse caso, cada boneco, besouro, está lá um que seria supostamente o John Lennon, o Ringo Starr, o Paul McCartney, né? Na sua guitarra ou no seu baixo ou contrabaixo, sei lá. O Ringo está na bateria, num plano mais alto, mas cada boneco desse, composto pelo menos 4 a 5 fios cada boneco, né? O que é complexo nessa história toda? Porque você, no caso, essa caixa pode ser manipulada por duas pessoas, né? Uma dá conta. No caso dos Beatles, 2 pessoas, eu fiz para 2 pessoas manipular, mas que uma consegue. No caso, vai precisar de muito mais empenho de ensaio, né? E muita coordenação motora. Nesse caso, o boneco, uma caixa de 4 bonecos, né? Cada dedo fica responsável por 2 movimentos, né? De cada, no caso, guitarra e cabeça, né? E a mão direita e a mão esquerda. Nesse conjunto todo tem que ser combinado, né, com o ritmo da música, né? Outro motivo, o porquê. A praticidade. É muito bom. Eu estava vendo o Augusto Bonequeiro, né, até onde ele chegou, né, para poder fazer trabalho solo com fuleiragem, né? Pela necessidade de trabalhar com gente é muito bom, mas às vezes também é muito trabalhoso. De repente alguém fica doente, ou vai namorar, ou não pode por algum problema, né? Não pode. Então é muito bom, para mim, eu parto dessa necessidade, né, de fazer trabalho solo. Trabalho com vários grupos, né, mas trabalho solo também. Construo, fabrico boneco, mas eu penso a partir desse princípio de que precisamos estar apto e à vontade para desempenhar qualquer trabalho solo. Então, por conta que eu optei de fazer teclado ou boneco de puxar, por conta disso, bota uma caixinha dessa debaixo, no braço, no caixote, e você viaja com 2, 3 espetáculos solo, né? É um dos motivos de fazer o boneco teclado. Vamos falar um pouco da composição do boneco. A leveza. Júnior, se der para pegar aqui, ó, toda madeira, de preferência, madeira leve, né, para articulação.
as pernas, né? No caso, massa epóxi no sapato para ter esse contrapeso, o boneco fazer e ele voltar só. Não precisa de você ter o trabalho de fazer esse movimento de retorno, né? Esse movimento é do próprio boneco, o próprio peso do boneco faz com que isso aconteça, né? A mesma coisa nos braços, né? Vejam só, né? Os sacos a gente compra nessas lojas de presente, aniversário, é uma coisa que a gente adapta também. O rosto, a cabeça do boneco esculpida em madeira também, né? A boquinha de manipulação. É um trabalho minucioso. Corpo todo em madeira também. Pode vir aqui, Júnior. Madeira mola para dar o jogo de cintura. Por que o sax? Eu sou muito afeito a jazz, blues, então sax, trompete, eu gosto muito de Armstrong, então me atrai muito. Esse boneco já foi trompetista também, né? Ele cansou um pouco de tocar trompete e mudou para o sax para mostrar outra versatilidade dele. Ele já foi também violinista, já tocou violino. Então, cada instrumento que ele cansa, ou então o bonequeiro inventa de tocar, ele tem que estar apto, né? Então, quando eu construo o boneco, eu estou pensando nele não só nesse instrumento, mas em qualquer instrumento que ele esteja apto e o bonequeiro esteja apto a praticar. O que mais? Construção da caixa. Caixa toda fabricada em papel cartão, né? Ou papelão para molde de sapato, que encontra nessas lojas de sapataria, né? Todo ilocado. Basicamente só a estrutura e esqueleto que é de madeira, no caso, né? E esse Oscar foi por conta dos trabalhos prestados. Como eu falei um pouco antes, a gente fica deslumbrado. Pô, você sabe aqui do Ceará, no máximo eu tinha ido em festival de teatro aqui em Canela, aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem uns belíssimos festivais de teatro também que reúnem muita gente, muito bonequeiro do mundo inteiro também, aqui no Rio Grande do Sul, em Canela, vizinha Gramado, em Caxias do Sul, em Canela. Muito bom, são os primeiros festivais que eu fui, muito rico, você aprende muito. Cara, quer aprender, fora as oficinas, mas quer aprender arte, seja de ator, de boneco, sei lá o que for, vá a festivais, porque é legal você fazer oficina e tudo, mas acho que o maior aprendizado é você ir em festivais, porque você vê todas as expressões, você vê mecanismos, dos mais complexos possíveis até os mais simples e funcionais também. Então, Júnior, foi assim um dilema, primeiro porque a carência que a gente tem de materiais. Vamos supor, quando eu vi esses bonecos lá em Charleville, lá na tenda, né, eram bonecos bem menores. Os besouros que eu fiz lá, bem menores. E outra, boneco de latex. Agora imagina isso, foi em 97, estamos em 2021, está com 20 e poucos anos, né? Mais de 20 anos. Então, tudo boneco de latex. Qual a vantagem lá do latex? Além da tecnologia, eles têm a caixa com a luz adaptada, com áudio, tudo, aquela coisa. Naquela época já tinha essa vantagem na nossa frente. Então, nós atrasados em relação a eles. Então, a vantagem do latex, bonecos menores de 10, 15 centímetros, vamos supor isso aqui, né? Então, qual a vantagem? Põe um boneco de latex aqui, como vi lá um saxofonista lá, e um trompetista também, né? Boneco desse tamanhozinho aqui. Então, quando o bonequeiro lá puxava, articulava um fio, por si só, o latex é uma borracha, né? Não tinha que ter mecanismo, né, para ter esse retorno de movimento, né? E puxava aqui a cabeça. É tanto que quando eu fiz paralelo a esse boneco aqui, eu estava construindo os Beatles, que é numa escala um pouco menor. Mas, cara, como é que eu vou fazer? Quem é que lembra vocês aqui, ou quem está vendo a gente,
Quem lembra daquele brinquedo, daquela vaquinha, aquele jumentinho que a gente aperta aqui embaixo e ela se desmancha toda, que é abaixo de elástico? Alguém já viu isso? Nas feiras aqui do Nordeste, a gente via muito isso e eu comprava muito aquilo. A Isabel deve saber o nome. Uma basezinha redonda, geralmente redondinha, né? Com uma vaquinha ou um jumento em cima. Então, toda a articulação dela, gente, é toda no elástico, retesada, viu, Júnior? Então, quando o boneco se aperta aqui embaixo, o elástico afrouxa e o boneco se desmancha. Quando você solta o elástico, retesa. Então, foi a partir daí que eu comecei, quando eu fiz os besouros a primeira vez, eu fiz peça por peça, perna por perna, um pouco na escala melhor, furei tudo e enchei de elástico passando e puxando para dar deixar o corpo retesado, deixar o corpo montado. Cara, foi um sucesso nas campanhas daí de aniversário, a gente vendia muito isso, né? Então, esse cara vai ficar dependendo de elástico com o tempo, né? Com o tempo ele morre, ele fica sem força, né? Aí daí a necessidade, cadê o látex? Não tinha, encontrar látex aqui era coisa do outro mundo, né? Ficar nessa dependência do látex. Mas aí eu passei para a mola, vi que a mola nas juntas funcionava do mesmo jeito, né? Depois fui vendo, pesquisando comigo mesmo, quer dizer, fazendo, montando, desmontando, que usando, no caso aqui, olha, é um contrapeso, o próprio pé é o contrapeso do retorno. Daí, essa adaptação, a necessidade faz a criação, né? E vendo que às vezes, hoje nós temos látex aqui, eu uso látex para fazer até máscara, outras coisas, né? Mas eu prefiro esse tipo de manipulação e que mantém os bonecos mais, como eu digo, com a qualidade, né? E precisão de movimento com o fio, porque se eu fosse botar, fosse só látex aqui, eu fazia isso, que ele fazia assim de uma vez, né? De uma vez só. E eu fui descobrindo com o fio, né? Esse movimento é mais preciso, você brinca com o movimento, né? Você cria movimentos, né? Daí a adaptação foi feita dessa forma, no dia a dia, da necessidade. De repente você estava aqui, o boneco rompia o fio, você tinha que, no meio do espetáculo, você perdia o movimento. Então, dentro dessas carências, dentro dessas necessidades, foi se criando, né? E eu particularmente, né, me dedicando mais, né, a esse tipo de manifestação de boneco, né? Fui vendo, estudando outras formas de como ter melhor resultados, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de boneco de teclado, ou boneco de fio, ou boneco de puxar, né? Como eu chamo muito, né? Eu trabalho, claro, com outras técnicas. Mamulengo, que é o boneco de luva, né? Boneco de balcão, que eu sou apaixonado, eu estava agora há pouco numa oficina que está rolando muito boneco de balcão, né? Trabalho muito com boneco que chama marote, mas não sei, para mim se é marote é outro estilo, mas... Então, boneco das garras, né? Construí alguns bonecos daqueles, onde eu participei manipulando, construindo e manipulando vários anos aqueles bonecos das garras, né? Mas minha paixão, são duas paixões do boneco. Balcão, né? Que é outro estilo de manipulação, que chama de boneco de pega, que é uma oficina que eu fiz fora aí com o pessoal do Giramundo, que é muito bom, muito rico, né? Que é outra expressão de boneco, também muito rica, porque é complexa, mas é muito rica também. Agora, tanto eu me dedico mais, como eu também, que acho que é aquela coisa, quando você se dedica mais é porque você também tem mais atração por aquilo, você gosta mais daquilo, né? Então, o boneco fio é porque também ele me deixa ficar com o cabelo mais branco, certo? Varar noites pensando, fazendo, né? Criando, recriando, montando, desmontando, né? Até descobrir a forma mais simples de como obter, né? E experimento, porque ele me dá a oportunidade de experimentar materiais. Aqui é só madeira, mas eu experimento borracha, né? Experimento arame, fios. Então eu faço assim um mosaico de materiais e vou pondo aqui. Isso aqui, de repente a madeira me dá um resultado, mas a borracha pode me dar outro melhor, mais leve, mais preciso. O arame é mais rígido, vou estudar como eu vejo esse arame, na articulação, no fio condutor da espinha dorsal do boneco, entendeu? Esse boneco, esse tipo de boneco, esse tipo de manipulação, ele exige uma base, uma caixa, né?
seja ela para que você esconda algum mecanismo, porque isso é uma forma de mecanismo. Tem uma coisa que eu gosto de pesquisar muito, são os autômatas, que eu acho massa, onde tem roldanas, né? Tem tractana, como chamam popularmente, né? Rodas dentadas, né? Catracas também, e fios, ele junta tudo. Então o manipulador vai só rodando aqui, né? Uma manivela, e aquilo vai acontecendo. Eu fico vislumbrado quando eu vejo um dragão pequeno porte, o cara que com várias catracas, manivelas e fios, né? O cara rodando só aqui, aquele dragão faz uma leveza de movimento tão precisa, que é isso o que eu persigo. Eu persigo no bom sentido, de aprender, de descobrir, não descobrir, de como aproveitar, como tirar melhor proveito desse mecanismo, desse movimento. Isso é que é o grande barato. Porque, bicho, você chega no momento, o boneco está feito estanque, aí zerou, você não fez nada. Acho que o aprendizado da pesquisa ele é contínuo. Quem disser que o trabalho está acabado ali, acho que acabou para ele. Ele pode entregar a chuteira, sei lá, se ele usa a ferramenta, ele não está fazendo nada. Acho que a gente morre, eu vejo dessa forma, pesquisando e rebuscando. Vamos supor, no começo, é porque eu vi que nós temos que respeitar nossas limitações. Mas esse boneco era uma outra árvore, um pouco mais alta, e ele era sentado. Ele não tinha essa base, esse latão de lixo onde ele está posto agora, né, sentado. Ele era sentado como se fosse um vagabundo. Eu comecei assim, não é por conta da birita, né? É legal. Aí ele estava aqui com uma garrafinha de birita. A primeira concepção desse boneco, veja bem, era um cara de rua, né? Aí ele estava aqui, meio bebum, né? Puxava o fio, a garrafinha na boca e tal. Ele olhava para um lado e outro. Era um bluseiro da rua, jogadão, largadão, né? E ele levantava e ficava em pé. Eu tive muito trabalho para que a árvore era maior, né? Daí as adaptações, readaptações, né? A árvore era bem maior, né? E ele ficava recostado nesse mesmo processo, um pouco mais alto, para ele ficasse em pé, escorado nessa árvore, né? E daí ele começava a balbuciar um blue, né? E aí, cara, a concepção ficou ótima, né? A execução mais ou menos, mas aí virou o trambolho que a gente chama na hora de transportar, porque ir para festival, mesmo que seja aqui na Guaramiranga ou até no bairro vizinho, vou andar isso dentro do ônibus, como eu andei, e ando com o boneco dentro do ônibus, né? E o cuidado com às vezes lotada, negada. Deixa eu só passar aqui, aí passa a perna por cima. Cara, você fica assim, você fica com o coração na mão ou na ponta da língua, para não escolher o outro também, né? Mas é isso, cara, vamos para o seguinte, uma coisa mais leve, mesmo boneco, né? E vai ser um clássico, o cara vai tocar violino. Ele começou, adaptei para violino, né? Diminuir a árvore, porque facilitou para ir festivais, para encontros de bonecos, essa coisa toda, né? Aí do violino, porra, ele pode tocar um trompete, aí virou trompetista e agora está sendo saxofonista. Né? São as adaptações da vida. Gente, o melhor material, o material mais confortável, o que dará melhor resultado para você, vai depender muito da proposta, né, do boneco. A que esse boneco vai servir? Ele vai ser o quê? Vai ser, vamos supor, um trompetista, vai ser no caso, os Beatles, os besouros. Eu vou falar um pouco dos dois, né? O trompetista, é só madeira. Por quê? É a coisa mais firme, mais rígida, ele tem que ter precisão. Então, usei só fios, né? E contrapeso, no caso, né? O próprio peso do boneco faz o movimento de ir e voltar. Vejam só, a outra proposta, falando sobre materiais. Os besouros. Ora, 4 bonequinhos, que teve um certo rascunho em cima de cada um, né? Esse é um esqueleto de madeira, sim. Mas aí daí a variedade de materiais, porque essa mescla de materiais que envolve desde como na Espanha chama, goma de EVA, ou simplesmente aqui a gente chama de EVA, e borracha, arame, mola e bola de rulon,
desodorante. Então, você vê, temos uma pequena gama de mistura, de mesclado de materiais aí nesse sentido. Por quê? Essa proposta pediu, né, dentro do movimento que eu queria, que eu precisava de cada boneco, cada bonequinho, que fizesse movimento de cabeça, de afirmação e de negação, né, do corpinho dele, né, que em forma de T, tivesse o movimento, né, esse movimento de ir à frente e retornar com o tronco, né, com o ombro, no caso, né, e ao mesmo tempo ele, né, lapear a guitarra aqui, uma das mãos, à esquerda ou à direita, desde que seja, né, obedecendo a proposta, Beatles, rock, movimento, rápido, tal, muito cabeça, né? Então tem a história da pesquisa, a proposta que vai ser Beatles, como é, você, que tipo de... que Beatles tem as músicas mais ralentadas, mas tem o rock Beatles, né? Então, houve essa necessidade de fazer essa junção de materiais, as molas no pescoço, no tronco, no quadril, para dar esse movimento. Daí, cada material para cada proposta. Essa é a história, né? Nesse caso aqui, a maioria, não todos, no caso da manipulação, é bom que se diga, como é que é feita essa manipulação? Tem gente que opta por fazer torquete de madeira, né, amarra o fio. Né? Nesse caso, olha, como é complexo, nesse caso. Eu tenho um balancinho, que a gente chama de balancinho, porque ele tem um eixo no meio, que eu faço isso e o boneco faz isso, ó, certo? Ele pode estar solto, né? Ou pode estar fixo, entre aspas, aqui, com um fuso, um parafuso, um eixo aqui. Nesse eixo eu faço assim, ó, ele pode estar aqui, ou ele recebe alguma notícia de surpresa, como a gente teve agora há pouco, e ele faz isso, acorda. Ao mesmo tempo, nós temos argolas também. Quer ver? Um boneco desse, 3 tipos, né, confortáveis no caso, para que se manipule, né? Por quê? Argolas mais largas que o dedo, mais confortável, por quê? Porque você está aqui manipulando a perna dele e você está aqui, mas você já está olhando para o próximo movimento, que é boca e instrumento, né? Então tem que ser coisa fácil, você veja aqui, já coloca o dedo, já traz para si a manipulação. Daí, quanto mais você descobrir, né? Porque um dos sofrimentos que eu como bonequeiro, eu tenho a mania, às vezes, de ser perfeccionista e não fugir um pouco, embora não dominando a história, dominando muito bem a história do desenho, da criação original, eu parto sempre de um rascunho de medidas, né? Sempre parto de um rascunho de medidas, obedecendo às medidas. Quando eu posso trair essa minha concepção de métrica, no caso, né? É quando eu vejo que o mecanismo não está funcionando dessa forma. Eu altero, sim, a perna do boneco, o tamanho, aí eu altero o boneco como um todo, para que tenha a funcionabilidade que eu quero, que eu preciso. Eu posso até desmontar um boneco todinho e fazer outro praticamente, mas desde que me dê a resposta que eu pensei no início, né? Esse rascunho original vai permanecer original, mas eu posso refazê-lo 3 vezes ou mais, se for o caso, ou voltar ele mesmo, né? Daí a história de experimentar arame, EVA, borracha, madeira, metal, molas, tudo eu ponho na minha mesa de pesquisa, né? Até chegar a um termo comum. Nesse caso é só madeira, mas tem uma variedade, né? Desde que me dê essa história da confortabilidade, desde que ele fique fácil de manusear, de manipular, e fácil para mim de manipular ele aqui, que me dê resultados satisfatórios. Esse boneco é um boneco resistente, certo? Ele está aqui, uma escultura, na realidade, na sua concepção geral, é uma escultura, né, que se torna viva na mão do bonequeiro, do manipulador. Existem pessoas bonequeiras, sei lá, né, que eu acho assim que não dão o devido tratamento à sua criação, ao boneco. Como tratar o boneco? Como cuidar da sua criação, da sua cria? Não se deve nunca maltratar o boneco, seja lá de que forma for. Quando eu digo maltratar, o que é? Cuidar dele como estrutura, como escultura,
Às vezes você trabalha, acha que só ganha, e esquece de cuidar. É como que é um ser seu que te dá um resultado. Eu estava vendo o Fuleiragem falando, o criador dele, com o Augusto, né? Quem é gigolô de quem, naquela história toda. E nós, o boneco nos dá um retorno e temos que cuidar com ele. Vamos supor, esse boneco é porque, numa das viagens eu perdi. Ele tem uma caixa toda protetora de madeira, e viaja nessa caixa, né? Que tem que fazer outra, né? Esse boneco, para essa proposta, ele está no limite, ao meu ver, para essa proposta aqui, ele está no limite, no termo de escala, de tamanho. Ele mede o quê? 25 a 28 centímetros. Como eu coloquei antes, ele é um boneco que ficava em pé, então se tornava enorme e ficava difícil de carregar ele para os cantos, porque a árvore era maior e ficou uma coisa de 1 metro, 1,20 m, né? Então, botei ele sentado por conta da comodidade dele ficar sentado e obedecer a essa escala. Mas, para mim, como seguidor dessa tendência de boneco de teclado, chamam de caixa, né, nesse tipo de caixa, para mim, existe um limite fixo na minha cabeça de que um limite no máximo de 15 a 18 centímetros, estourando 20 centímetros, é um limite bom, né? Voltando um pouco do que eu falei, por quê? Um limite de 15 centímetros que nós temos aqui, eu posso fazer ele de látex, posso fazer ele só de mola, que tem um estudo que eu estou fazendo, um boneco só mola, ele todo mola, cabeça com mola, toda a estrutura do dorso dele, da concepção dorsal dele, do eixo central dele, mola. Ele vai ser um palhaço, no caso, um palhaço contorcionista. Então, o que eu quero com isso? Porque mola vai me dar, em vez do látex, né, que eu posso até usar látex, né, como um recurso de pele, né, de revestimento, não como recurso de movimento, de retorno, né, mas como recurso de acabamento, de se tornar uma alma com pele, um ser com pele, né. Então, isso requer um certo limite de escala, né? É bom falar sobre isso. Eu tenho um boneco que ele é 8 centímetros. Por quê? Já parte para outra expressão de boneco, que é o lambi-lambi. Todo mundo conhece o lambi-lambi, que parte daquele princípio daquela fotografia, caixinha fotográfica, que é o lambi-lambi, né? Temos um movimento no Brasil muito grande. Eu estou no encontro agora com o pessoal da Argentina, são arquitetos bonequeiros, e a bonequeira, ela levou um lambi-lambi, ela é uma expert em teatro de boneca, levou o lambi-lambi dela, né? Então obedece, né? Esse tipo de boneco obedece a escala. A dela lá é um bonequinho de 8 centímetros, tem escala de 10 centímetros, né? Depende da proposta que se propõe. No lambi-lambi usa muito essa escala menor, né, de bonequinho. Isabel Vasconcelos sabe disso, trabalha com isso também, um boneco na escala menor, né? Partindo para o impacto total, foi bom lembrar disso, que sobre a história da confortabilidade. Estava falando sobre confortabilidade e a escala de boneco. Eu lembrando que quando eu integrei parte do Circo Tupiniquim, que é um grupo de teatro de bonecos, ao qual eu participei muito tempo, e vez por outra eu faço algum trabalho com eles ainda, que tem um espetáculo, né, adulto, e o Matheus, que é o bonequinho que está lá em cima na tenda, né, pega a Quitéria, que é a parceira dele, né, e vão dançar um forró no final do espetáculo, né. Então, o bonequeiro, né, saía lá com um casalzinho dançando, né? E eu saía incorporando, né, vestido como tal boneco, tal, fazendo o papel do Matheus. O ator Carlos César fazendo o Matheus com a boneca que eu mesmo construí, né, lá para o espetáculo, né? Muito bom, gente. Legal, plasticamente bonita, a boneca com a bunda enorme, com as pernas, tal. Muita sensualidade, né? Legal. Um forró daquele que você não parava, mas, bicho, quando chegava, terminando a primeira música para a segunda música, aí já começava a ser sofrimento, porque lá você já estava com o boneco na mão, né?
Aí você vinha com a boneca aqui, e com manipulação de boca e tudo. A boneca toda de esponja. Mas para você ver a questão de pesquisa, isso você não tem também na época, o material que você precisava para fazer, vamos supor, só o sapato do bonequeiro e da boneca juntos, o par de sapato deles dois, que eram interligados, era quase o peso da boneca inteira. Então, quando terminava o quadril do bonequeiro, estava para lá da Conchichina já, né? Pesadíssimo, o braço já dormente de não poder mais sustentar a boneca, né? Mas são os pecados que a gente comete e a gente paga por esses pecados, né? Então, hoje, a história da pesquisa que eu estava falando agora há pouco, é bom por isso. Se for necessário você ter que ter resultado rápido, faça de qualquer forma, mesmo assim, cuidando para que não tenha peso desnecessário. Mas se você tiver tempo hábil, pesquise materiais, escreva, rabisque, refaça, né? Não tem, se for uma coisa, um boneco, esse eu chamo de boneco orgânico, ele é um material só, é todo madeira, né? Mas se for o caso, tem gente que tem problema de fazer casamentos de materiais, de junção de materiais. Eu tinha esse probleminha de que, porra, é pecado, vou usar EVA nisso aqui. Não, se a proposta é essa, se é um boneco todo como eu tenho lá em casa, um boneco só de raízes de árvore, de galho de árvore, eu tenho esse boneco porque a proposta é essa. Se a proposta dos besourinhos lá, miniatura, de fio, de puxar também, é de materiais, é de borracha, é de arame, é de mola, que assim seja. Mas vamos nos preocupar com a durabilidade, né, com os resultados, porque senão você faz espetáculo, emenda boneco, faz espetáculo, emenda boneco. Né? Eu creio que esse estilo, esse tipo, essa proposta de teatro de boneco, né, que é boneco de teclado, de fio, enfim, como queiram chamar, que eu chamo de puxar, eu até agora não conheço alguém que se manifeste fazendo ou tentando fazer, ou vislumbrando, ou pesquisando sobre esse tipo de boneco, esse tipo de manifestação de teatro de bonecos. Né? Então, eu me propus, sozinho, particularmente pesquisando depois, né, desse festival lá em Charleville, que me deixou muito cheio de dados, né, e até hoje eu pesquiso, né, sobre isso, né, e me propus várias vezes e me proponho ainda, né, a quem tiver interesse, quer dizer, a gente se comunicar, entrar em contato comigo, para a gente sentar, pesquisar. Tenho materiais que são outros, não só, que envolvem muito fio. É bom que se diga uma coisa, temos uma infinidade, eu sei aqui em Fortaleza, no Ceará, bonecos de fio, gente. Boneco de fio, quer dizer, é um estilo totalmente europeu, certo? Temos no Brasil excelentes grupos com boneco de fio. No Ceará, aqui em Fortaleza, mais precisamente, existem algumas propostas de boneco de fio. Eu, particularmente, Carlos César, gosto muito de pesquisar fio, até faço. Mas eu tenho um certo cuidado, não é medo, é cuidado de como se faz isso. Porque eu vendo uma vez, nesse festival, não, foi aqui em Canela, bonequeiros russos, americanos e tudo, né? Cara, excelência em manipulação de boneco de fio, que requer, primeiro, um bom construtor de boneco. Aqui ele vai servir, porque boneco de fio, ele requer muita precisão, muita destreza na manipulação, na construção do boneco, a que ele serve. Jordi Bertrand, eu tive a honra de estar, né, em Barcelona, na casa, eu, Isabel e Omar, na casa de Jordi Bertrand. Ficamos muito amigos e ele me presenteou com a apostila de fio. E tenho certeza que até hoje essa apostila me influencia a fazer esse tipo de boneco. Por que fio influencia esse tipo de boneco? Em tudo. Ora, gente, isso que eu trago para cá, eles trazem lá para cima. Entendeu? O que eu puxo para cá, para baixo, e sobe aqui, eles puxam para lá e sobe também, do meu jeito. Inverso. Quase todo dia, na hora que eu preciso, eu olho para essa apostila, porque tem das mais complexas figuras manipuláveis de esqueletos, tem alma, tem gente, boneco que se parte ao meio, vai ali e volta, sabe? Eu tenho influência muito forte com fio. E você vê, eu quase não construo, a não ser que peçam, um boneco de fio.
por cuidado e respeito a quem domina esse tipo de trabalho, esse tipo de construção e manipulação, sabe? Não é medo, não é preconceito, pelo contrário, eu fico maravilhado cada vez que eu vejo um manipulador. Eu gosto muito de estar vendo internet, cara, eu me deleito vendo, e vou lá e repito no celularzinho, fico vendo onde é que ele puxou e descubro. E eu tô com 2 projetinhos, um rascunho, um cachorrinho, que uma amiga minha adora cachorrinho de pelúcia, de manipular, mas o bicho lá é só um rumo de pelo numa base, né? E eu tenho um projetozinho lá, que depois eu vou passar para essa minha amiga ver, que acho que ela vai gostar. O bonequinho, o cachorrinho vai correr, vai pegar uma bolinha, né? Vai brincar, vai balançar rabo, só que esse vai ser boneco de fio mesmo. Isso está desde o ano passado, eu namorando. É porque eu me preocupo com o resultado, e que o resultado seja preciso, que seja satisfatório, né? Porque para fazer de qualquer jeito... Então, isso aqui também necessita de cuidado, respeito e estudo, porque quando se desmonta um boneco, né, uma proposta para você lançar outra, você parte tudo do zero, né? Porque partir do zero, recomeçar, é como se só existisse o boneco, a proposta, né? O boneco está ali cru, você joga ele na mesa e está lá. O que eu vou fazer com esse caboclo? Eu quero que ele seja um trompetista. Eu vou lá, boto ele no canto e começo a riscar. Põe um papel aqui, esse movimento. Cara, isso leva horas. Eu adoro trabalhar à noite, que, né, você tem o poder de assimilar melhor as coisas, né? Mas eu estou esperando alguém se propor a construir ou vislumbrar esse tipo de manipulação de boneco. Procure Carlos César, que a gente pode trocar figurinha. Gente, a quem tiver interesse, você, qualquer pessoa, bonequeira ou não, né, que queira fazer teatro de boneco, mas especificamente esse tipo, né, essa expressão de teatro de boneco, é possível, tudo é possível, mas partamos, né, do princípio. É fácil? É. E também não. Porque as pessoas acham que simplesmente chegar aqui, puxar um fio, o boneco está pronto. Não. Legal, carece pesquisa. Pesquisem. Quando eu comecei, não tinha o advento da internet com tanta facilidade você pesquisar. Hoje nós temos, gente. Desse ponto é fácil, desse ponto de vista é facílimo, porque você tem uma gama de informações. Você filtra, você que tiver interesse nesse tipo de manipulação, filtrem. Eu falei agora há pouco, como é que cheguei a esse ponto? Pesquisando boneco de fio, marionete. Traduzi para a história do teclado, que eu vi lá em Charleville, lá na França, né? Junto com a história do fio. O que eu digo, o que eu aconselho, eu particularmente, Carlos César, pesquisem, bonequeiro ou não, principalmente bonequeiro, que existe um problema seríssimo de que o caboclo detém determinada técnica, vamos supor, de fio. Não, isso aí é fácil, eu domino, não preciso estudar mais, então é bobeira. Quem diz que já sabe tudo está fadado a não ser nada, ou não fazer nada, né? Estudem, passam no princípio, mas dê um pontapé inicial. Como é o pontapé inicial? É o que eu falei agora há pouco. Cara, põe no papel o que você quer. Primeira proposta, quer fazer um boneco. O que ele tem que fazer? Ele vai estar sentado, ele levanta e grita. Pronto. Parte da onde? Uma base. O que é essa base? É uma caixa, pode ser desse tamanho, pode ser menor. Aí eu digo, a proposta, pesquisar, estudar. Ele tem que ficar em pé? Primeiro tem. Então, parta do princípio. Ele vai ter que ter uma coisa que o estenda. Seja uma árvore, um poste. Tem um bonequinho que eu tinha lá, o Chico Sax. Um boneco que toca sax, que está lá com graça, que eu construí também, em homenagem a um bonequeiro amigo da gente falecido, toca sax. Ele toca o sax, tipo aqueles bluseiros americanos, negros, só que ele é branco, o boneco. Um poste de esquina, de meio de rua, ele está lá, encostadinho no poste, todo o fio dele vem do poste. Né? Raro o fio que vem para baixo, que é quando ele senta. Né? Então, pesquisem. Nós temos facilidade hoje, temos internet, temos YouTube, temos uma série de recursos. Né? Eu ainda recuo, o meu recurso ainda,
eu recorro às apostilas, as velhas apostilas que eu pego, que me dão, ou que me presentei, ou então que eu vou lá impresso. E passo para as pessoas, não tem problema. Quem precisar, eu passo, né? Como as oficinas que eu dou, né? Professor, você arranja, a gente tem um certo problema em limitação do repasse. Para mim, a melhor coisa é repassar, que eu acho que você se estende um pouco mais, né? E acho que como resultado, né? E resultado em benefício da arte do boneco é muito maior. Esse tipo de boneco não necessariamente não existe, não tem uma carência, ou a necessidade de falar, a não ser que seja a sua proposta. Para trabalhar com esse boneco, basta querer e pesquisar. Então, vamos fazer boneco, vamos pesquisar, não vamos nos prender, né, a conceitos e preconceitos, né? Façam bonecos. Então, gente, falei muito em técnica, em domínio de técnica, de materiais, sabe? Isso é extremamente necessário, termos técnica. É legal descobrirmos as formas, né? Até onde a gente pode tirar do boneco, onde ele pode ir, dentro daquela proposta do rascunho que você fez, da construção que você fez e construiu. Mas tudo isso ficará apenas pela metade só, se isso não for acompanhado de intenções, gente. A arte tem que ter intenções, tem que ter objetivo espiritual, que eu digo assim, tem que ter alma. Alma. Pronto, bom falar nisso, porque o boneco tem alma. Olha só como é a história, olha o que eu vou falar agora. O boneco tem alma. O boneco, tecnicamente construído, ele tem uma alma, né? Vamos supor, a cabeça de um boneco, se for isopor, eu tenho uma alma, ou seja, a silhueta da cabeça do boneco até o pescoço, eu corto, colo isopor de um lado e outro e depois vou modelando. Aquela parte de madeira ou de borracha, seja lá o que for, a silhueta que fica no centro da cabeça do boneco, ou seja, do corpo também, seja lá a proposta for, é a alma do boneco. Se for aqui a madeira ou o arame que corre no meio da construção do boneco, do corpo, é a alma do boneco. Como ator, a atriz, o boneco e a boneca têm sua alma. Acima disso, tem sua aura também, sua energia, que é a sua que vai junto. Então, você pode dominar todas as técnicas que você tiver, que você aprendeu, que você pesquisou. Mas se não tiver essa intenção espiritual, a intenção para que ele serve, dentro daquela pesquisa que você viu, se isso não tiver o tato, o espírito da tua mão que vai para o boneco, se não tiver a intenção do resultado de que você colocou nele, que a sua extensão, né, como ser vivo, como gente, como ator, não estiver ali junto, será só técnica. E técnica, simplesmente técnica, não desperta a quem estiver assistindo, a plateia, a criança, o velho, o adulto, o menino, a menina, não desperta a gente. A pessoa vai entrar no teatro ou sair da praça, entrar e sair, sem nenhum comentário ou um sentimento. Nós temos que, como o ator faz, ou a atriz faz, temos que fazer isso também com o boneco, né? Temos que tocar a alma, o coração e a cabeça de quem nos assiste ou de quem assiste o nosso espetáculo com bonecos. Por isso é que eu digo, pesquisem, né? Experimentem, mas sempre não esqueçam disso tudo está acompanhado de um objetivo, de uma intenção, né, artística acima de tudo, né? Sabe? O objetivo você tem que atingir, o ser humano você tem que dar, não tem que dar apenas só um recado técnico, que aí é muito fácil. Você pode fazer um recorte de sombra e jogar lá na sombra e ter um efeito muito grande numa tela e pronto, é só sombra. Não passa daquilo. Tem que ter intenção, tem que ter alma. E para finalizar, gente, nada é impossível. E não tenham medo de ousar. Tudo se parte, né, de uma intenção, de uma ideia. Mas coloquem que essa ideia, por mais complicada ou esdrúxula, como se diz que seja, às vezes ela pode ser mais simples. Pesquisa, né? Vamos ousar, vamos pesquisar. Vamos fazer boneco para que
a gente consiga levar, né, a quem tem, a quem pode e a quem não tem e a quem não pode também. Acho que a arte é de todos, né? Não é de uma minoria que pode pagar por ela ou não, que a arte, seja ela bonequeira ou não, ela está dentro de nós. Então, basta nós colocarmos um papel com uma boa dosagem de intenção, que o resto a gente aprende com técnica, é só estudo. Tá? Façam bonecos, construam bonecos, dividam bonecos. Então, eu quero, finalizando, agradecer ao convite ao grupo Epidemia de Bonecos, né, a esse convite, a quem eu com muita honra, né, me fiz presente. E toda a equipe que está aqui na minha frente, do meu lado, nas costas, a todo esse povo maravilhoso que está aqui me dirigindo, me suportando, para que isso tenha um bom resultado. Como um bom bonequeiro e um boneco dando risadas ou gargalhadas e correndo no meio do povo. Que assim seja. A realização desse projeto só está sendo possível porque ele foi aprovado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, através do Fundo Estadual de Cultura, da Lei 14.017, a Lei Aldir Blanc, do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Gente, foi muito, muito legal esse workshop com o Carlos César Santos. Rapaz, é umas coisas muito invocadas, é uns mecanismos pequenininhos, é uns fios que vão, uns fios que sobem, uns fios que descem. Tu viu quanto mecanismo, Pedrinho? Menino, eu tô aqui toda arrupiada, aí como é que eu fiquei descabelado, menino. Olha, é muito legal. Eu adorei a aula do nosso querido Carlos César Santos. Mas, Isabel? Oi? Vamos agradecer o povo, porque ainda tem muito mais coisa hoje, não é verdade? É, com certeza. A programação de hoje só está começando. Hoje nós ainda vamos ter o espetáculo A Triste História de Catarina e Billy Macarrão. E vamos ter também oficina, hein, Pedrinho? Por falar em macarrão, eu tô morrendo de fome. Vamos embora. Vamos lá, pessoal. Pois vamos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. A gente espera Valeu. todo mundo, hein? Até mais já. tarde. Tchau, Até já, pessoal. até já, Até já, né, tchau, Pedrinho? tchau. Tchau, até já. Vamos ficar aqui, hein, Pedrinho? Valeu. Tchau.